Salve aí, gente, todo mundo. Pois é, eu gostaria de solicitar a você já que ficasse conosco até o final do vídeo, desse a sua opinião, o seu like e tal, enfim, compartilhasse com a gente essa produção, tá ok? Eu ficaria grato. Então, mas vamos ao assunto, né? O que eu queria comentar com vocês hoje é o seguinte. Estamos vendo que está havendo, vai haver aí, ou deverá acontecer, uma consumação, digamos, dos fatos que vinham sendo apontados, que vinham sendo discutidos por algum segmento da sociedade, né, responsável por pesquisas e outros dados que já apontavam, né, a crise em que, ora, nos encontramos, né? E esse fato é interessante porque ele contribui, né, com uma narrativa que a gente já vem fazendo há algum tempo, não só eu, as pessoas que pensam razoavelmente, né, e que estão embutidos e imbuídos, né, claro, de dados empíricos, né, digamos, do que está acontecendo na sociedade, na sua produção, na sua convivência social num todo. Quer dizer, e aí apontava de que como já dissemos, quer dizer, a tendência do Estado é se afastar cada vez mais da questão da privacidade, né? Da questão das sociedades privadas, né? Porque esse é um pensamento liberal sempre, né? É evitar, quer dizer, quanto mais possível, quer dizer, a ação do Estado sobre as ações da economia. Deixar mais à vontade para que o processo liberal neoliberal, digo, né, em termos empresariais, pudesse agir mais livremente, digamos assim. E com a saída, evidentemente, do capital da produção industrial, digo, quer dizer, encaminhou-se para a questão da produção do capital financeiro, que esse é o grande problema da atualidade. Não quero fazer nenhuma analogia com o governo atual, nem né, federal, nem nada, não é isso. Mas que o próprio processo neoliberal, qual é a tendência dele? Né? Com esse aparecimento da produção financeira, o que é que ele entende para a sociedade? Ele passa a empoderá-lo, né? Como se você fosse um modelo, um objeto individual que deverá ser o grande produtor, né, desse material a ser consumido pelo capital financeiro, né? Ou seja, ele empodera você, ele lhe dá poderes individuais, instaura-se o biopoder, que é a coisa da individualidade. O cidadão hoje já não depende do Estado, já não depende de ninguém, porque tal é o seu empoderamento, o seu conhecimento, aí, entre aspas, que faz dele o responsável por tudo o que acontece na sua vida. Se você for vitorioso, ótimo. Se você for derrotado, problema seu também. O Estado nada tem a ver com isso. Então, ele lhe coloca numa posição de um falso empoderamento, digamos assim. E tudo isso por quê? Porque com a chegada desse capital financeiro, não há nenhuma propensão de que você tenha uma responsabilidade de produzir, né, num campo maior, num campo, digamos, onde as pessoas trabalham coletivamente, têm uma intenção coletivamente, produzem algo coletivamente. Não, não, não. A intenção é exatamente essa. É fazer com que você cada vez mais assuma, quer dizer, todas as suas atitudes, digamos assim, para que o Estado se sinta, né, lave as mãos do que está acontecendo. E é evidentemente que o problema neoliberal qual é a doutrina oficial dele? É exatamente isso. Tirar do Estado nessa intervenção que ele faz na sociedade, né? Conduzi-lo, né, a um segundo plano, digamos assim, e com isso ele estabelece, né, um processo de que aqueles que produzem serão bem recebidos e aqueles que não produzem deverão ser arrefecidos, digamos assim, que é a parte, né, entre a relação poder, né, não poder, pobre, rico, essas coisas, em que sabemos que a cada dia
a riqueza aumenta mais, né? E a pobreza muito mais ainda, né? De forma negativa, porque ela faz de você um instrumento apenas, né? Que está ali para contribuir via umas sucessões, né? De oferecimentos que são dados a você, via cartões, via empréstimo, enfim, são financiamentos em cima de financiamentos para que você seja um eterno devedor do Estado, né? Um eterno devedor dessa situação, né? Da economia financeira, digamos assim, que é onde predomina, né? Todo o resíduo, né? Do capital financeiro. Isso, evidentemente, é preciso ser bastante visto e bem conduzido até para que você possa realmente entender, né, que a partir desse momento, quanto mais a crise, olha, eu não diria que quanto pior, melhor, que isso já disseram aí e não estamos aqui para corroborar com ninguém, né? Mas que, olha só, quanto mais essa pobreza aumenta, mais há uma intenção do estatal de que ela seja conduzida a um patamar de sucumbência, digamos assim, né? Porque não interessa ao Estado ter uma quantidade de milhões de bilhões de pessoas que não são produtoras, quer dizer, e que trazem, inclusive, ao invés de produzir, elas trazem, inclusive, ônus para esse Estado. É aí que o capital financeiro tenta se desvencilhar dos compromissos sociais, para que ele possa, a cada vez, saber que há as pesquisas empíricas, claro que eu digo isso aqui, embasado em dados, se você for verificar, tudo isso está documentado, evidentemente, né, de que a riqueza, quer dizer, apesar da crise, ela aumenta, né, assim, de forma astrológica, digamos assim. Tal é a consumação, tal é a forma, né, que podemos dar, que adjetivo dar, tal é a ligeireza como a riqueza aumenta nesse país. E tal é essa mesma ligeireza, volto a repetir, contrariamente à pobreza. Então, é preciso, o que pretende o Estado liberal? É exatamente tentar ir extinguindo perenemente, né, evidentemente, a pobreza, aqueles que estão abaixo da pobreza. Isso, às vezes, não é sentido por você, porque você assume de tal maneira essa responsabilidade que você, ao contrário, já atinge um patamar aí da moralidade até. Quer dizer, a sua moral já é um tanto mexida e remexida, porque você, além de ser, digamos, se acontecer de você ser um derrotado ou que não alcance os seus objetivos, o que acontece com você? Você passa a ser um cara que é altamente inconformado, se culpabiliza de toda essa derrota sua, como se você fosse responsável por ela. Não, isso é apenas uma ideia do neoliberalismo a fim de retirar de você, e dele, inclusive, as responsabilidades sobre você enquanto cidadão social. Não é interessante? Então, o que nós queremos deixar bem claro aqui é exatamente isso. É esclarecer a você de que a crise está aí, quer dizer, há um processo dificílimo, há uma condução toda que acaba nos levando, e conforme eu disse inicialmente, não estamos aqui propostos a profetizar nada, mas apenas embasado em dados e em dados concretos, empíricos, de que a intenção exatamente neoliberal é exatamente essa. É fazer com que as instituições apodreçam, é fazer com que o Estado não tenha responsabilidade nenhuma com você, é fazer com que a violência a cada dia, né, se componha e se recomponha em nome de um poder, né, do biopoder, né, instalado. Quer dizer, é assim que funciona a questão neoliberal. Ela não quer que você realmente dê um passo adiante. Não, não, principalmente se você é da classe pobre, né, evidentemente. Agora, é claro que essa relação que fazemos
é preciso entendê-la também, né? Entendê-la em que ponto? Não adianta você culpar, eu não estou aqui favorecendo nem desfavorecendo, veja bem, essa é uma posição do canal que ela é reflexiva, nós somos contra nem a favor. Nós temos que nos embasar em dados, né? Ter um discurso em que não seja nem contrário nem a favor, mas que traga para você subsídios que é para o seu melhor entendimento e para o nosso também, né? Porque a cada dia estudamos mais sobre isso, falamos mais sobre isso, buscamos mais dados sobre isso, correto? Então, a finalidade é essa. Então, o processo todo, ele se instaura na medida em que o próprio sistema o leva, né, nos leva, inclusive, eu e a todos nós, a sermos, né, aqueles mantenedores do sistema, porque fomos envolvidos de forma cultural, de forma de conhecimentos, por falta de oportunidades, de esclarecimento da grande massa, de que ele não consegue se ater ao que ele representa, né? O porquê que ele está ali. Então, é por esses meios que nós, inclusive, acabamos por ser os grandes sustentadores até do próprio sistema. Não é interessante? Isso não estou aqui culpando você, nem a mim, não, porque é um processo meio que irreversível, porque só se muda isso com educação diferente, com a cognição, né, mudada, com um novo olhar social, com novas formas reprodutivas de cultura educacional, né, etc., etc., que precisam ser articuladas. Mas se o próprio sistema não deixa nos articular para que essas coisas aconteçam, fica um tanto estranho, né, meu amigo? A gente pensar em grandes mudanças nesse país. Mas, enfim, é um alerta aqui, né, para a gente continuar conversando, né? E daí o like no canal, né? Conversa com a gente, faz seu comentário, enfim, estamos aí. Presta atenção apenas nesses dados que a gente vai passando para você. Um abraço.